Fábio. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Atos capítulo 16, versículo 9. Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor. Muito obrigado, a igreja. Atos 16, versículo 9. Aí eu peço que vai pulando os versículos na medida que eu vou falando. Meus irmãos, eu quero pedir perdão à igreja pelos dias que eu tenho faltado aos cultos. Quarta-feira, domingo à noite, principalmente a escola bíblica dominical. Quero pedir perdão aos professores dos jovens que dão aula, Pablo, a irmã, esqueci o nome dela, está ali, Ágata, perdão, esqueci, por não assistir às aulas dos irmãos, e aos obreiros também que ministram quarta e domingo, que eu deveria estar aqui ouvindo a mensagem, né? Deveria estar lá ouvindo a aula, mas os irmãos sabem que eu travo uma luta muito grande contra a ansiedade, e há dias que não dá para vir. Há dias que é difícil. Então eu glorifico a Deus hoje por estar aqui. E eu peço perdão à igreja. Se você me perdoa, diga glória a Deus. Então vamos ao texto bíblico. Diz assim, irmãos: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Glória a Deus. Deixa no versículo 9 por enquanto. No versículo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo lhe dá um exemplo muito claro do que é uma pessoa andar no Espírito. Paulo desejou ir para Éfeso, ficava na Ásia Menor, e o Espírito Santo falou para ele: não vai. E ele obedeceu e não foi. Depois, nesse mesmo período, ele desejou ir a Bitínia. Aí está lá no versículo 7, 6, dizendo que o Espírito de Cristo não lhe permitiu ele ir. Então Paulo era um homem que vivia literalmente aquela palavra, andar em espírito. Paulo era sujeito à presença do Espírito. Então ele precisava de uma direção de Deus. Ele precisava de uma direção de Deus para saber o que ele ia fazer, para onde ele ia ir. Então ele vai orar. Quando ele vai orar, acontece isso aí. Ele teve uma visão noturna, e nessa visão apareceu um varão da Macedônia rogando-lhe para que ele passasse a Macedônia e ajudasse. Irmãos, quando eu estava pensando aqui nesse texto hoje à tarde, e algo muito de Deus veio ao meu coração, de como Deus sabe trabalhar a curto e longo prazo. Passa a Macedônia e nos ajuda. Esse império da Macedônia aqui um dia foi governado por Alexandre o Grande. E se você for ver o Deus que trabalha na história, você vai se apaixonar por esse Deus, irmãos, do Deus que tem o domínio de tudo. Por exemplo, Nabucodonosor, ele leva cativo Judá. Aí alguém pensou que Deus estava só castigando Judá, mas Deus estava preservando a tribo real ali. Deus estava guardando Judá na Babilônia. Aí você vê Dário e Ciro, logo depois, eles são instrumentos levantados por Deus para que Esdras e Neemias pudessem voltar a Jerusalém e reconstruir a muralha e o templo. Aí vem Alexandre o Grande com o Império Grego. E Alexandre o Grande começa a desbravar as terras, começa a conquistar e a difundir a cultura grega, o helenismo, a língua, o idioma. E depois vem quem? Vem o Império Romano. O Império Romano veio pavimentando as estradas. O Império Romano veio colocando portos em Corinto, portos em todas as grandes cidades, para quê? Para a chegada dos grandes navios aportarem ali e o alimento chegar. Então Deus é um Deus que trabalha na história. Os impérios estão na mão dele, as pessoas estão na mão de Deus, está tudo no controle de Deus. Para Paulo chegar onde chegou, o Império Romano precisava pavimentar as estradas. Para Paulo poder falar o grego com fluência para os gregos e para todas as pessoas, precisava Alexandre o Grande conquistar o que conquistou o mundo. Para o quê? Para o grego ser difundido em todas as
povos, tribos, línguas e nações. Deus é um Deus que trabalha na história. Eu me apaixono por esse Deus, irmãos. Eu me apaixono por esse Deus. E o apóstolo Paulo chega na Macedônia porque era o tempo de Deus chegar ali. Era o tempo de Deus. Irmãos, nós temos que discernir o tempo de Deus para a nossa vida. O tempo de Deus na nossa história, para a nossa vida. Alguém disse assim: para que usar rede social? Para que botar no Facebook, no Instagram? Meu amigo, o filho do diabo coloca terreiro lá para você ver. O filho do Satanás, ele usa as redes sociais para difundir as trevas. E nós temos que saber entender o tempo que Deus nos deu. Deus nos abriu essa oportunidade de pregarmos aqui, e eu estar pregando para pessoas na live, pregando para pessoas no meu Facebook, e nós temos que usar as ferramentas que Deus tem preparado para nós. Paulo entendeu isso. E o varão disse: passa a Macedônia e nos ajuda. Era o tempo de Deus ali. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Deus preparou você para esse tempo. Não. Tem alguns que fingem que não escuta. Deus preparou você para essa geração. Deus nos preparou para este tempo. Deus preparou o Fábio, cheio de lutas e defeitos, para esta geração. Deus me chamou para impactar pessoas que vão me ouvir ao vivo e pessoas que vão me ouvir pela internet, pela live. Eu estou pronto e você está pronto para este tempo, para esta hora. Aproveitemos esse tempo. A última hora da igreja, na última marcha da igreja, Deus conta conosco. Deus conta conosco. A Macedônia estava esperando esse tempo. E Paulo chega a Macedônia. Coloca o versículo a seguir. Diz o texto. Acompanha comigo, irmãos. Eu só sei pregar lendo assim. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Paulo entendeu a visão que eu tenho que passar a Macedônia. Eu tenho que chegar lá para anunciar o Evangelho. Deus tem nos preparado para este tempo para anunciar o Evangelho. Esse é o tempo de anunciar o Evangelho. Paulo compreendeu as boas novas. Eu vou dizer o porquê que Paulo entendeu que era isso. Coloca o versículo 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Acompanhe comigo. E dali partimos para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos ali alguns dias nessa cidade. Agora, olha essa expressão aqui: era uma colônia. Filipos era uma mini Roma, porque lá em Filipos, generais aposentados de guerra do Império Romano, eles ficavam ali. Soldados que eram feridos, que estavam inválidos para a guerra, eles iam para Filipos. Então Filipos era um ponto estratégico para Paulo. Filipos tinha gente importante, gente do dinheiro, gente poderosa estava ali, grandes generais, grandes pessoas que tinham medalhas de batalhas estavam ali. E por que o apóstolo Paulo intentou no coração pregar o Evangelho? Porque o Evangelho é as boas novas do reino de Deus. A palavra Evangelho quer dizer boas novas. E ele sabia que os generais, os soldados, as pessoas que estavam em Filipos, eles só compreendiam se fossem boas novas. Por quê? Porque quando o imperador ia dar um pronunciamento, a palavra era boas novas do império. Quando o imperador César ia pronunciar aos soldados, à nação, eles tinham um entendimento que o imperador vai pronunciar boas novas ao império. Veja como Paulo é inteligente, irmão. Veja como Paulo estava preparado para aquele tempo. Então Paulo vai chegar nessa colônia onde está cheio de homens que entendem de boas novas. Paulo vai chegar não com as boas novas de César. Paulo vai chegar não com as boas novas de Roma. Paulo vai chegar com as boas novas do Evangelho. Paulo vai chegar com as boas novas do reino de Deus.
Paulo não vai chegar lá marchando, não vai chegar lá rodando, não vai chegar lá desviando a vida de ninguém. Paulo vai chegar assim, irmão, se eles gostam de boas novas, eu tenho boas novas para apresentar a eles. Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou profetizar a parte de Deus aqui, irmãos. Aleluia. Na nossa igreja, eu não sei se todos são daqui, mas eu quero dizer, na nossa igreja, nós somos preparados como obreiros para falar de boas novas. Na nossa igreja, até os adolescentes conhecem boas novas. Na nossa igreja, nossos jovens conhecem boas novas. Entrou aqui por essas portas, tu vai ouvir boas novas. Entrou aqui por essas portas, qualquer obreiro que está do cooperador ao nosso pastor conhece boas novas. Aqui não tem blá blá blá, aqui não tem palhaçada. Nós pregamos as boas novas do reino de Deus, porque nós temos um imperador celestial que nos manda anunciar as boas novas do evangelho. E o que são as boas novas do evangelho do reino de Deus? O nascimento de Cristo são boas novas. O ministério terreno de Cristo são boas novas. Os milagres de Jesus são boas novas. As parábolas de Jesus são boas novas. A morte expiatória substitutiva na cruz do Calvário são boas novas. A ressurreição de Cristo ao terceiro dia são boas novas. A ascensão de Cristo são boas novas. O reino de Cristo nessa terra são boas novas. Então nós estamos completamente preparados para anunciar a todos os ouvidos, aos que estão presentes e aos que estão pela internet. Nós estamos aqui para dizer o seguinte: Jesus nasceu, Jesus pregou, fez milagres, morreu em teu lugar, ressuscitou o terceiro dia e está estabelecendo o seu reino sobre nós, sobre a sua igreja. Essa foi a mensagem que Paulo levou lá. Era essas boas novas que ele estava aprontando lá. Glória a Deus. Glorifica a Deus aí, irmãos, enquanto eu vou me... Coloca o versículo de número 14. O 13. Coloca o 13, perdão, 13. Vamos na Bíblia. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Verso 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Agora, nesse texto aqui tem algo que não é a mensagem que eu vou pregar não, mas algo que chamou a atenção. Toda vez que Paulo vai orar, a alma se apresenta para ser salva. Toda vez nesse texto aqui, no capítulo 16, toda vez que Paulo sai para orar, almas se apresentam para ser salva. Ele sai para orar, ele encontra Lídia. E quando o homem do reino de Deus chegou, quando o homem que conhecia as boas novas do reino de Deus chegou, o Senhor tratou de abrir o coração da Lídia. Irmãos, quem abre o coração das pessoas para ser salvo é o Espírito Santo. Quem abre o coração das pessoas para a salvação é o Espírito Santo. O nosso trabalho é estar pronto para pregar o Evangelho. O meu trabalho é estar pronto para conhecer as virtudes do reino de Deus. Agora eu estou pregando aqui, o meu trabalho não é convencer ninguém. O meu trabalho é anunciar o reino de Deus. E o texto diz, e o Senhor abriu o coração dela. Aleluia, Jesus. Mas eu vou falar uma coisa que o Espírito Santo está me falando aqui. Não adianta ficar questionando, dizendo, pastor prega e ninguém se converte. Não adianta ficar prega lá e ninguém se... Não adianta ficar questionando. Tu vai entrar numa fria com Deus. Não adianta questionar. Ah, o pastor prega e ninguém está vindo aceitar Jesus. Porventura, somos nós aqui que abrimos o coração de alguém?
Pastor prega, o Fábio prega, ninguém se converte. Porventura somos nós que abrimos o coração de alguém ou o Senhor que abre? Está aqui o Senhor que abriu o coração. Tudo tem o seu tempo e a sua hora. Tudo tem o seu momento. Nós estamos nos estabilizando, nós estamos nos fortalecendo. Então tem coisas que nós não devemos falar. E aquela mulher se converteu. Então Lídia, a casa de Lídia se tornou um local, pastor, em que dali ia partir as missões, dali ia partir a obra de Deus. Agora, olhe para mim aqui. Enquanto Paulo está na casa de Lídia, as pessoas estão se convertendo ali, foram batizadas nas águas, o reino de Deus está tremendamente ali. Sabe o que está acontecendo lá em Filipos, no centro da cidade? Tem uma menina, uma jovem lá no centro da cidade. Tem uma jovem no centro da cidade que ela tem um espírito de adivinhação. Ela está lá no centro da cidade. Ela é escrava 2 vezes. O demônio escravizava ela e ela tinha senhores que a usava para adivinhar. E as pessoas gostavam daquilo ali. E as pessoas iam com mais ou menos assim. A menina ficava ali. Fica aqui, Valona, aqui, por favor. Aqui, pera, frente. Fica aí, Então, eu estou com um problema. Vamos dar um exemplo. Eu estou com filho nas drogas. Aí os senhores estavam ali. E a menina está aqui. Aí eu vinha. Quanto custa para ela poder adivinhar quando meu filho vai voltar das drogas? Coloca R$50 no envelope porque custa 50. Ela ia e adivinhava. Em tanto tempo o teu filho vai ficar bom. Aí voltava. Aí vinha uma mulher atribulada da vida diante da menina que adivinhava e dizia assim: eu perdi meu marido e não sei quando vai voltar, ele sumiu. Quanto é para poder pagar para adivinhar? Isso é um pouco mais caro, isso é 100. Bota no envelope, bota aqui. E ela adivinhava. Só que nada daquilo ali acontecia. Está entendendo? Obrigado, desculpa eu usar aqui. Aquilo ali era o tempo todo, as multidões estavam ali. Espírito de adivinhação. Não tinha ninguém ali que tinha um discernimento para entender que aquilo estava errado. Mas esse espírito de adivinhação já sabia que o fogo da glória de Deus já havia alcançado Lídia lá. Aí de repente vem os homens do evangelho, irmãos. Os homens do reino de Deus. Paulo, Silas, Timóteo e o próprio Lucas vem. A menina está adivinhando, tem uma multidão ali. Quando Paulo vem, irmãos, as 7 tochas do candelabro acendendo no olho daquele homem ali. Olhou para aquela menina, a menina olhou para ele, o espírito denunciou logo. O espírito denunciou logo, dizendo: ei! Esses moços aí, esses homens aí, são servos de Deus, e eles estão pregando acerca do reino da salvação do Deus Altíssimo. E ela passou o tempo todo fazendo, dia após dia anunciando, dia após dia perturbando. Paulo passava e ela dizia: olha lá vai o homem de Deus. Paulo, lá vai o homem de Deus. É espírito de adivinhação. Ele não estava mentindo, estava certo, mas era uma zombaria. E esse espírito maligno estava querendo colocar as autoridades que dominavam ela contra Paulo, porque sabia que o fogo havia alcançado a casa de Lídia. Irmãos, olha para mim aqui. Vou falar uma verdade aí. A nossa igreja aqui incomoda muita gente. A nossa vida com Deus aqui incomoda muita gente. Por isso que passamos lutas, provas, somos apedrejados, falam mal, sabe por quê? Porque nós oramos aqui nós pregamos a palavra, pregamos o reino de Deus, e o que tem de gente apontando. E ela dizia lá vai o Paulo. Um dia Paulo se invocou, irmãos. Falou: acabou isso. Acabou. Chegou no olho da menina e falou assim: espírito de adivinhação, sai dela. Eu não sei se ela caiu, não sei o que aconteceu, eu sei que o espírito saiu. O que aconteceu? Os senhores ficaram irados. Sabe por quê? A adivinhação estava dando dinheiro. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu vou falar aqui. A adivinhação dá dinheiro. Eu não sei o que os irmãos estão entendendo aqui. Tiago, olha para mim aqui, olha o meu olho aqui. A adivinhação dá dinheiro. Bota culto de adivinhação aqui, vê o que acontece, bota.
Está repreendido em nome de Deus. Eu tenho medo de falar isso, se não soltar aqui. Culto de adivinhação dá dinheiro. Mas pede para o culto de adivinhação pregar o reino de Deus. Pega para eles falar a vida de Jesus. Não sabe falar. Não sabe. Culto de adivinhação não transforma a vida de ninguém. Culto de adivinhação não muda o caráter de ninguém. O que muda o caráter é o evangelho pregado por Paulo. Então eu e você temos que ter discernimento e sabermos aonde nós colocamos nossos pés. Eu vou ali porque é do mistério do reteté, fala até o CPF, mas muda o caráter, transforma a vida, prega o reino de Deus. Eu vou lá porque tem um vaso que adivinhou até a foto no meu bolso. Eu sei, mas muda a tua vida, transforma a tua vida? Não. O que muda a nossa vida é o evangelho, meu amigo. O que muda a nossa vida é a palavra de Jesus, rapaz. O que muda a tua vida é você está aqui hoje bonita, cheirosa, consciente da tua vida com Deus. Por quê? Por causa de adivinhação? Não, por causa do evangelho de Jesus. Isso acontece? Paulo expulsou aquele demônio. O pessoal foi para cima dele para bater nele. Quem trabalha com adivinhação, irmãos, não suporta as aflições de Cristo. Não gosto não. Paulo pregou o evangelho, as aflições já logo sobre ele. Logo de cara sobre ele. Quando eu fico pensando se eu falo umas coisas aqui, se eu não falo, sinceramente. O apóstolo Paulo não precisava de propaganda do diabo para promover o ministério dele. Ele não precisava de marketing do diabo para promover o reino de Deus. Aí nós colocamos um trabalho aqui de libertação, um trabalho de transformação de vida. Os adivinhadores começam: lá tem o reino de Deus, hein? Colocamos um trabalho aqui para mudar vidas. Alguém passa: lá na igreja do Fábio, lá tem o reino de Deus, lá tem não sei o quê. E aí a pessoa não tem discernimento espiritual, empresta o ouvido ao espírito de Piton que estava nela, de adivinhação. Vai ter um evento tremendo chegando aí. O Satanás começa: lá vai ter um evento, hein? Lá são homens de Deus, do Deus Altíssimo. Para quê? Será que ele quer ajudar? Será que ele quer nos ajudar aqui? Negativo. Ele está jogando nas pessoas, para alguém falar: não, para que isso? Para que esse trabalho? E a gente às vezes empresta o ouvido para o espírito de serpente. Meu amigo, se aqui está sendo pregado o reino de Deus, glorifica a Deus, participa. Se você não quer participar, se você não quer apoiar, fecha a boca e glorifica a Deus. Vem para adorar. Se eu não quero participar, sabe o que eu faço? Fico quieto. Mas o pastor daquela igreja, não sei o que, sabe o que? Fica quieto, rapaz. Eu tenho que ficar quieto. Sabe por que falta em nós? Discernimento espiritual. Quantas vezes você foi lá no mistério da adivinhação? Quantas profecias aconteceu? Adivinhou várias vezes. Aconteceu o quê? Discernimento espiritual. Discernimento. Eu fui fazer um curso, pastor, ali no Cacuia. Olha o que é o discernimento. Tem que falar de mim, porque eu não posso de outra pessoa falar de mim. Toda vez que eu assistia a aula daquele professor, eu ficava angustiado, triste. Toda vez era isso. Toda quinta-feira era a aula dele, eu ficava arrasado. Aí teve um dia que eu falei: vou sentar perto dele, jejuei. Eu vou sentar perto dele aqui, ó. Vou sentar perto dele. Sentei perto dele. E ele dando aula, eu percebi que ele não olhava no meu olho não, né? Ficava assim. Aí ele passava assim por cima, assim, ó. No momento que ele olhou assim, ó, eu perguntei para ele: Jesus, o que tem nesse homem que me faz mal? Olhei dentro do olho daquele homem assim, ó. Quando eu olhei, eu vi aquele homem vestido de roupa de renda, dançando dentro do terreiro, na bola do olho dele aqui, ó. Na bola do olho dele.
Eu olhei, ele estava vestido como mulher, dançando com um turbante branco na cabeça, dançando dentro de um terreiro. Aí o Senhor falou assim: é isso aí que te faz mal. Está entendendo? Na batalha que tu vive no seu trabalho, na batalha que tu vive dentro da sua família, em vez de você ir para o confronto com a pessoa, vai jejuar. Vai jejuar. Vai orar, rapaz. Vai orar para Deus te mostrar o que está no olho dele. Olha para ele. A pessoa vai no culto que não conhece o pastor, não sabe a vida daquela pessoa, não sabe a vida daquele dito missionário, aí bota a mão na cabeça, ora por mim. Sabe lá o que está passando para você, rapaz? Sabe lá o que está ministrando para você? Espírito de pombagira botando a mão na tua cabeça e está dizendo: ah, é Deus, é vaso. Olha para ele, rapaz. Procura saber quem é a vida dele. Discernimento espiritual é fundamental na batalha, meu amigo. É fundamental na batalha. Porque senão eu vou sair no braço com a pessoa e não vou entender que é um demônio que está lá. Tu vai sair no braço com essa mulher pensando que é ela, mas é demônio. Tem gente adivinhando, rapaz. Em vez de você ir brigar, vai para o joelho, Senhor. Quem é que está ali? Quem é que está me atormentando ali? Irmão, debaixo dessa unção que nós estamos aqui essa noite, irmão. Debaixo dessa unção que nós estamos aqui nessa palavra essa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito do reino de Deus, vem sobre nós, vem sobre esse homem de Deus, vem sobre essa mulher de Deus, essa mulher que está sendo enganada, esse homem que está sendo... Recebe discernimento espiritual, recebe discernimento espiritual nessa guerra, discernimento espiritual nessa batalha, discernimento. Discernimento espiritual. Aleluia. Discernimento espiritual. Glória. Eu coloquei lá nos status do WhatsApp esses dias aí, passou. Sempre a pessoa colocar a pregação para assistir, gente que eu não conheço. Aí eu coloquei no meu status: não me envie pregação de outras pessoas, porque eu não vou assistir. Eu só assisto as mensagens do meu pastor na igreja. A pessoa ficou irada, veio. Que mais mandar veio. Por que você é pastor? Falei: porque eu conheço a vida dele. Simples assim. Eu sei quem é. Está comigo lá, eu sei quem é. Sabe por que alguns lugares está mal? É porque está comendo comida de adivinhador. Está comendo comida de obreiro rebelde. Está comendo comida de obreiro caído. Está comendo comida de gente frustrada, que não tem o que pregar e fica colocando culto de adivinhação, e as multidões estão indo para lá. Por isso está dando errado. Por isso que a coisa não vai. Por isso que não vai. Jeremias capítulo 3, o Senhor disse: a mim me deixaram e foram atrás de cisternas rotas. Jeremias capítulo 3, a mim me deixaram e foram atrás de cisternas rotas, ou seja, cisternas rachadas, onde só tem lodo e não mais água. Nós não podemos deixar o evangelho de Jesus. Nós não podemos deixar o evangelho de Jesus por nada. Glória a Deus. E por esse motivo, por causa disso, o apóstolo Paulo é preso. Colocaram os pés dele assim, ó, prenderam os pés, prenderam as mãos. Ele, Silas, provavelmente Timóteo estava ali. Ele prenderam as mãos e os pés dele, mas a voz não prenderam, não, irmãos. E de noite eles cantavam e oravam, irmão. Cantavam e oravam. Glória, eu não sei o que eles cantavam, irmãos. Eu não sei. Mas o louvor era poderoso demais, irmãos.
O louvor era poderoso demais. O louvor era poderoso, irmão. Culto de adivinhação não tem adoração. Culto de adivinhação não tem oração. Culto de adivinhação não tem poder de Deus. Paulo e Silas estavam cantando e orando. Coloca para mim o versículo de número 25, antes de terminar. Glória a Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aleluia. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas. Todas as portas foram soltas, e a prisão de todos. Glória a Deus. As prisões na casa de Lídia foram abertas. As prisões da menina que adivinhava foram abertas. As prisões do carcereiro foram abertas. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E nós, como igreja, aqui essa noite, nós declaramos que todas as prisões que estão na porta dessa igreja, impedindo gente de entrar, elas receberão um terremoto do reino de Deus, um terremoto da presença de Deus aqui. Glória! Um terremoto de Deus virá sobre nós. Eu quero profetizar que aonde o império da adivinhação está trabalhando, Deus vai operar com terremoto do reino de Deus, e todas as almas serão libertas. Glória! Deixa eu dizer para você essa noite, olha para mim, bota os olhos grandão em mim. Bota os olhos grandão em mim. Se na tua casa tiver o reino de Deus, as portas vão se abrir pelo terremoto do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, se na sua casa for pregado o reino de Deus, não existe prisão que possa suportar a presença de Deus em nós. Não tem jeito, irmãos. O diabo pode. Deus já falou comigo que há muitas prisões na porta da igreja que impedem a pessoa de vir aqui. Não tem jeito. Deus já me mostrou isso. Mas não tem jeito. Essas portas sofrerão terremotos. Não... Essas portas que não adianta o Satanás usar o marketing para tentar nos defamar, que não. As portas que estão prendendo as pessoas de entrar aqui sofrerão terremotos através de cânticos e oração. Cântico e oração. Cântico e oração. E perto da meia-noite cantava e orava. E perto da meia-noite cantava e orava. Prisões se abrirão. Os prostitutos sairão. Os bêbados sairão. Os drogados sairão. Por quê? Porque a presença de Jesus está conosco. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Hoje nós estamos debaixo da presença de Jesus, e o reino de Deus está sobre nós. O reino de Deus está conosco. Alabara chora macarabara saro anaramai. Ora manarabachandarabara sai. Andarabiasura mekebibanda. Recebe a presença, a autoridade dessa noite, a autoridade espiritual. Espírito de adivinhação, sai do nosso meio. Espírito de adivinhação, sai daqui. Espírito de confusão, sai daqui agora. Sai da casa do meu irmão, sai. Prisões se abram, prisões se abram, prisões se abram agora, em nome de Jesus. Todas as prisões na sua família sofrerão terremotos de Deus, em nome de Jesus. Todas as prisões na minha casa sofrerão terremoto de Deus. Terremoto de Deus na nossa família.
Glória a nossa, aleluia, aleluia, aleluia. Ei, escuta aqui. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Não fecha o olho agora, olha para mim. Nos 3 dias do véu rasgado, o Senhor nos mandará um terremoto através do reino de Deus. Se você não se inscreveu, se inscreve. Se você não se inscreveu, se inscreve. Nós viveremos terremotos aqui. Nós viveremos terremotos aqui. Prisões vão se abrir aqui. 3 prisões vão se abrir aqui. Prisões vão se abrir aqui. Se você, olha para mim, se você não está orando por esse projeto, tu está perdendo a oportunidade de participar do terremoto de Deus. Se tu não está orando pelo projeto, tu está perdendo a oportunidade de viver o que Paulo e Silas viveram. Você vai ver pessoas chorando aqui, você vai ver pessoas se arrependendo aqui, você vai ver meninas largando a prostituição aqui. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Adore, adore, adore ao Senhor. Oh!